Senhoras e senhores, tudo bem? Olá, se inscreve nesse canal, curta, compartilha. Você que está chegando do outro canal, você que já estava aqui, eu agradeço a cada um de vocês que estão curtindo e também compartilhando. Sextou, dia 14. Hoje termina, então, às 23h59, né? O julgamento do índio Sererê. Falei agora há pouco com a dona Sueli, que está seguindo para lá, né? Para a esperança de trazer o índio de volta, né, para casa, né? Tomara que sim. Né? Tá ali conversando com o seu advogado, doutor Giovanni, falei com ele também. Um abraço aí, doutor Giovanni. Brilhante trabalho aí o advogado fez aí, né? Falando em Sererê, falando em 8 de janeiro, falando em preso, vamos falar do Daniel Silveira, que teve decisão agora há pouco, do Daniel Silveira, e vamos falar também dos 7 deputados que estavam sendo julgados também. Eu falei para vocês, né, ontem, quem me acompanha sabe que eu falei, que a mídia não estava divulgando, né? Inclusive, 4 era do Amapá. Falei que iria até aumentar o poder do Davi Alcolumbre, porque vai entrar 4, né? Ali, 4, vai entrar 4 no lugar deles ali, tudo do Amapá, e vai aumentar o poder dele ali, né? A articulação ali, né? Então, o Supremo decretou aí a perda do mandato de 4 deputados. De 4 não, né? De 7. 4 é do Amapá. Nós vamos falar agora os próximos passos, né? Que eles tendem a seguir agora, mas é bem remoto, hein? Vamos lá, vamos falar dessa situação. Primeiro vamos falar do Daniel Silveira. Daniel Silveira, que o advogado, doutor Paulo Faria, doutor Sebastião Coelho, a doutora Paola, que é a esposa dele também, são advogados. E tem um outro colega advogado que no momento eu esqueci o nome dele, tá? Que são advogados dele, tá bom? Pediram, né, pessoal, a saidinha para a Páscoa, é isso? Salvo engano, foi isso, né? Mas a PGR se manifesta contra a saída temporária de Daniel Silveira durante a Páscoa. Veja bem, hein? Você vê aí tantos bandidos que saem na Páscoa e outras saidinhas, né? Não somente a Páscoa, eles saem roubando, matando, enfim, né? E o Daniel Silveira é negado. E quem negou? O vice-procurador da República, Indemburgo Filho, se manifestou contra a saída temporária de Daniel Silveira para a Páscoa. E eu tenho aqui parte da decisão dele. Abro aspas. Eu quero ouvir o que esse cara vai falar. Vamos lá. Mesmo que se considere aplicável ao Daniel Silveira a saída temporária para visita à família, revogado pela Lei 14.843 de 24, o Ministério Público Federal atende não se encontrarem atendidos, no caso, as condições impostas, argumentou Filho. É que o seu reingresso no sistema carcerário ocorreu em data recente, após descumprimento proposital das condições impostas ao seu livramento condicional. Ainda que essas faltas não produzem efeitos sobre o regime disciplinar a que ele se encontra internamente submetido, impedem, sobretudo, quando se... Ah, eu já entendi tudo aqui. Já entendi aqui. Tá? Agora, caberá ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, se manifestar. Tá bom? Então, a PGR se manifestou contra. O que ele quis dizer aqui? Eu vou resumir para você aqui em poucas palavras. Se o Daniel Silveira não teve ali a sua saída, ele não foi para o semiaberto? Foi. Lembra? Aí ele ficou, acho que 4 dias no semiaberto, teve aquela coisa toda de hospital, papapá, aí ele voltou.
Lembra? Se não tivesse havido aquela situação, segundo aqui o procurador, ele teria o direito. Hoje, a saída da Páscoa. Como houve aquela situação, ele saiu agora de novo. Então ele não se encaixa porque ele é novato. Né? Ele voltou agora recente ao semiaberto e por causa disso ele não tem direito. Tá bom? Isso aí que eles alegam. Eles sempre arrumam um jeitinho, né? Eles sempre arrumam um jeitinho ali para prejudicar o cara. O Supremo Tribunal Federal, por 6-5, ficou apertado, hein? Ficou apertado, né? Votou, né? 6-5, votou para anular a eleição de 7 deputados federais, eleitos em 22. Eu não concordo com isso, tá, pessoal? Não concordo porque ele já tinha sido eleito, agora eles votam para anular algo retroativo, não concordo, né? É a questão de sobras eleitorais. A decisão tomada ontem, dia 13, tem validade imediata, ou seja, já está valendo. Porém, mas ainda depende de trâmites na Justiça Eleitoral, ou seja, o TSE, e também na Câmara dos Deputados para ser efetivada. Quem são eles? Augusto Púpio, Amapá. Então, lá. Gilvan Maxim, Republicanos, Distrito Federal. Lázaro Botelho, Tocantins. Lebrão, União Brasil, Rondônia. Professora Gorete, Amapá. Silvia, PL, Amapá. A Silvia é aquela indígena, né? Sonise, PL, também Amapá. Ó, 4 do Amapá. Em seus lugares, olha, quem entra? Quem entra? Hã? Quem vai entrar no lugar deles? Opa, agora o quê? Agora animei. Vamos ver quem vai entrar, hein? Vamos ver. Me mandaram aqui agora quem entra. Eu não sabia, vamos ver. Aline Gugel, Amapá. Aí, ó. O que eu falei para vocês que vai aumentar o poder lá do camarada lá. Aline Gurgel, Republicanos, Amapá. André Abidon, Amapá também. 2. Paulo Lemos, PSOL, Amapá também. Professora Marcivânia, PCdoB, Amapá também. Rafael Fera, Rondônia. Rondônia, Podemos. Rodrigo Hollenberg, PSB, Distrito Federal. E Tiago Dimas, Podemos, Tocantins. Então, 4 aí, ó, do Amapá. PCdoB, PSOL, PP e Republicanos. Meu amigo, situação complicada aqui para os deputados, né? Situação complicada aqui. A maioria dos ministros que votou pela perda dos mandatos seguiu o entendimento de Alexandre de Moraes, que já havia se posicionado sobre o tema em julgamento de 2024. O julgamento foi retomado no plenário físico após um pedido de destaque, onde Flávio Dino manteve a posição de Moraes. Também votaram nesse sentido Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Nunes Marques e Cristiano Zanin. Com essa decisão, a composição da Câmara dos Deputados sofre uma significativa reconfiguração, trazendo novos parlamentares e alterando a representação de algumas siglas do Congresso Nacional. A decisão pode gerar reações no meio político, especialmente entre os partidos afetados pela troca de cadeiras. Então está aí, ó. Eu acho isso aqui, eu não concordo com isso, tá? Eu não concordo, porque o STF, pessoal, ele criou uma norma depois que os deputados foram eleitos, né? E norma nenhuma, lei nenhuma, ela pode retroagir para prejudicar ninguém. E nesse caso,
tá? A norma, ela está retroagindo para prejudicar os deputados, né? Veja bem, pessoal, eu não tenho nada contra quem está entrando, quem está saindo. Para mim, não me interessa isso, tá? Eu estou falando da lei, a lei. Para mim, eu não estou aqui falando sobre nome, partido, nem nada. Eu nunca tinha visto na história do Brasil uma norma, uma lei retroagir para prejudicar. Isso não existe. Para mim, não. No direito, é a primeira vez da história, mas a gente está vendo tanta coisa da primeira vez, né? A Câmara está de joelhos mesmo, hein? E aí, entrarão novos deputados aí, deputadas. É. É porque esses deputados, pessoal, eles não foram eleitos. Deu para entender? Foram eleitos os deputados e isso foi uma sobra ali que eles entraram pela janela. Isso aí é exatamente isso mesmo, tá? Isso a gente chama de janela, entendeu? Que considera que quem é eleito pelo voto ali, né, pela margem, é porta, né? Esses foram pela janela, mas eles foram eleitos, né? Foram eleitos. A lei garante isso. E aí, agora, depois de anos depois, o Supremo cria uma norma e tira os. Enfim, né? O Supremo decidiu, está decidido, né? Fazer o quê? Felizmente. Pessoal, mais uma vez a gente fala para vocês, viu? Para vocês se esforçarem, né? Quem puder ir aí, tá? Por favor, você que puder ir na Copacabana, por favor, vá, tá bom? Em Copacabana, a gente está precisando muito que as pessoas vão. É preciso que você vá encher a Copacabana. A gente precisa dar o maior número de pessoas em Copacabana, porque estão vivendo um momento muito difícil. O ministro Alexandre de Moraes, ele está acelerando muito. E ele vai atropelar muito da agora para frente. Vai ser bem rápido tudo. Muito. Já marcou o julgamento de Bolsonaro e outros. E você pode ver que ele já pegou figuras conhecidas logo de cara, Braga Neto, Heleno, Cid. Ele pegou logo as pessoas que são mais faladas. Ele pegou mais pessoas conhecidas de cara logo. Né? As 8 pessoas é o Ramagem. E se o Ramagem for condenado, o que acontece com ele? Você sabe o que acontece com o Ramagem, deputado federal? Hã? Hã? O que acontece com o Ramagem? Boa pergunta, né? Ele é deputado federal. E se ele for condenado? A Câmara pode fazer alguma coisa? E aí? A Câmara vota? E aí? Ele perde o mandato, né, pessoal? Se ele for condenado, ele perde o mandato, né? Porque o condenado, ele perde o mandato e fica inelegível, né? Não foi isso que nós aprendemos na aula? É isso aí. Ele perde o mandato. Assim que ele for condenado, ele perde o mandato, né? O suplente dele assume. Ah, aconteceu com a Flor de Lis, né? Aquela senhora, a senhora Flor de Lis, né? Ela que foi acusada na morte do marido, né? O senhor Anderson, né? Foi isso? Ela foi presa, perdeu o mandato, ainda continua presa, ela perdeu o mandato e a suplente dela assumiu, né? O caso aí. Eu lembrei agora do caso da senhora Flor de Lis, né? Ela foi presa, perdeu o mandato. Não foi isso que aconteceu com ela? Tem até um documentário aí. Ele, se ele for condenado, né? Não tem como. Perde o mandato imediatamente, né? Transitado em julgado, perde o mandato. Enquanto está recorrendo, ele fica no mandato. A Carla Zambelli é outro exemplo. O julgamento dela começa agora, no dia 21, né? No dia 21 agora ao dia 28. Se a Carla Zambelli ela for condenada, ela perde o mandato também,
né? Perde o mandato também. E a sua suplente, ou o seu suplente, eu não sei quem é, vai assumir também o seu lugar. Meu amigo, tá, o bicho está pegando aí, é muita coisa acontecendo aí, né? O negócio é feio, rapaz, o negócio é brabo. Ah, doutor Marcelo, mas a não tem aquele negócio que a Câmara vota, né? As pessoas me perguntam. Ah, no caso do Daniel Silveira, lembra? Que a Câmara votou, né? Confunde isso aí, né? O Daniel foi preso, a Câmara dos Deputados votaram, traíram ele. A Câmara pode soltar o cara. Lembra? Lembra? A Câmara vota em 24 horas, né? Então a Câmara pode soltar o cara. Se o Ramagem for condenado, por exemplo, a 20 anos, um exemplo aqui, tá? A Câmara vai lá e manda soltar? Peraí, pessoal, peraí. Não confundam as coisas, tá bom? Não confundam as coisas. Nós estamos falando de uma prisão sem condenação, ok? Se a polícia, um exemplo, o Ramagem não tem condenação, né? Ele não é condenado. Aí a polícia vai lá agora na casa do Ramagem. Um exemplo estou falando, viu, pessoal? Só para vocês entenderem. A polícia vai na casa do Ramagem agora e vai lá e prende ele. Tá. Em 24 horas, a Câmara dos Deputados vota se vai manter ele preso ou não. Aconteceu assim com o Daniel Silveira. Só que o Daniel Silveira, ele não tinha condenação naquela época, né? E o Ramagem também não tem condenação. Agora, nós estamos falando agora de condenação. Depois que o cara ele é condenado. Eu condeno o Daniel Silveira. O Daniel foi condenado a 8 anos e 9 meses. Quando a pessoa ela é condenada ao deputado, a Câmara dos Deputados não vota. Ela não pode anular esses anos. Deu para entender? A pessoa vai presa. Acabou. Só existe um meio de anular isso. Tá? Só existe um meio. Ela perde o mandato e fica presa. Acabou. A Câmara, se for deputado, ou o Senado, ele não se mete nisso. A não ser que se aprove ali uma anistia diferente. A anistia é uma coisa, não é aquela votação rápida de 24 horas. Isso aí é uma prisão sem condenação. Tá bom? Sem condenação. Vai lá, prende o cara rápido, não tem condenação, a polícia vai lá, levou preso, a Câmara vota, manda soltar ou não, beleza. Agora, condenou, irmão, é anistia ou o presidente da República dá o indulto. Só isso. Né? E aconteceu as duas coisas com o Daniel Silveira, né? Exemplo aqui, ó, exemplo bem claro. Aconteceu as duas coisas com o Daniel Silveira, exatamente o que eu estou falando. Ele foi preso sem condenação. A Câmara votou e manteve a prisão dele. Depois, o Bolsonaro deu indulto para ele e o Supremo derrubou, né? Derrubou o indulto. Mas aconteceu as duas coisas, bem lembrado. Eu estou falando as duas coisas que aconteceram com o Daniel Silveira. As duas coisas, né? Você vê aí. Tá bom? Ficou bem claro para você? Forte abraço, curta, compartilha. Fica com Deus.